quero convidar vocês para que abram as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Profeta Jonas. Não vale celular, iPad, que agora ficou fácil, né? A gente acha rapidinho. Pode abrir, sim, mas em termos de rapidez eu quero ver quem quer dar craque na Bíblia, aqui no papel, né? No iPad, no iPhone também é Bíblia, né? Está lá o mesmo conteúdo, né? Então pode abrir, se você tem o iPad, o iPhone, no livro do profeta Jonas. Deixa eu perguntar, sem constrangê-los, apenas para eu saber o conhecimento dos irmãos. Quem daqui não conhece a história de Jonas? Levante a mão. Quem não conhece a história de Jonas? Levante a mão. Todos conhecem? Tá bom. Joia. Então nós vamos fazer uma introdução para explicar o livro de Jonas. Primeiro, está aí uma sugestão. Se alguém estiver esperando um menino e quiser o nome, Jonas significa pomba. Não sei se alguém vai gostar, mas é o significado de Jonas, pomba. Ele nasceu lá em Gat-Hefer, perto de Nazaré. Portanto, se ele nasceu em Nazaré, ele era um galileu, assim como Jesus era também um galileu. Ele profetizou. Quando você olha o Antigo Testamento e você vê os reinos, os reis dali do reino do norte, ele profetizou no tempo, durante a época do rei Jeroboão II. Se você não gostou de Jonas, pode pôr o nome do filhinho também de Jeroboão. Então Jeroboão era o rei de Israel. Está isto registrado lá em 2 Reis, capítulo 14, versos de 25 a 27. Ainda uma introdução, lá em Mateus 12, de 39 a 41, os escribas e os fariseus chegam diante de Jesus e pedem para Jesus algum sinal sobre a vinda de Jesus, algum sinal sobre a divindade de Jesus, e Jesus cita o profeta Jonas e ensina-lhes sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição ao terceiro dia. É basicamente isto que é mencionado a respeito de Jonas, além do livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas, que você está aberto aí, ele começa com Deus dando uma ordem ao profeta Jonas. Ele diz assim no versículo 2: dispõe-te, na outra tradução diz: levanta-te, vai para a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a ordem é clara: sai da onde você está e vai para Nínive, e lá você vai pregar para Nínive, para que Nínive se arrependa dos seus pecados e volte para mim. O versículo 3, ele fala da fuga de Jonas. Ele recebe a ordem e no versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Diga comigo: longe da presença de Deus. Por que Jonas fugiu? Vamos falar rapidinho sobre Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, localizada a mais ou menos 450 quilômetros da Babilônia, às margens do rio Tigre, e tinha uma população naquela época de mais de 120 mil pessoas. Portanto, era uma grande cidade para a ocasião. E essa cidade era conhecida como a cidade dos ladrões. A cidade dos ladrões. Por quê?
porque os seus moradores invadiam e despojavam as outras regiões para enriquecer-se. Eles saíam dali de Nínive, iam nas cidades próximas e roubavam, saqueavam as cidades vizinhas para que elas se enriquecessem. Então era conhecida como a cidade dos ladrões. E por que Jonas não quis ir para Nínive? Porque Jonas acreditava que se os ninivitas se arrependessem de seus pecados, Deus os perdoaria e os abençoaria. E Jonas achava que que eles não mereciam perdão, que eles não mereciam a bênção de Deus. Então ele preferiu fugir do que cumprir a missão de Deus. Até aqui está claro, amém? Muito bem. Se a gente der uma olhadinha no mapa, a gente vai observar que de Jope, olha a canetinha, que de Jope, onde Jonas tomou o navio, tinha, alguém tem? Olha aí, muito bem. Obrigado, Vera. Então, nós observamos que de Jope, onde Jonas tomou o navio, tinha Nínive a leste e Tarsis a oeste. Então era o oposto. Mandou ir para Nínive e ele foi do outro lado, ou melhor, ele quis ir para outro lado, para Tarsis. Dava cerca de 4.800 quilômetros que separava Tarsis de Nínive. Já que é para ir longe de Deus, ele então extrapolou. Só para os irmãos terem uma ideia, a viagem que eles faziam naquela época, não tinham os jatinhos, gastava cerca de 1 ano de viagem de Nínive a Tarsis. Isto que é decisão de tentar fugir de Deus. Deus mandou para um lado e ele foi para o outro. Ele escolheu o seu caminho, não fez o caminho de Deus, fez o seu caminho. Agora, pensa comigo, como que um homem pode achar que pode escapar dos planos de Deus? O homem é pretensioso, acha que pode escapar dos planos de Deus. Eu gosto do Salmo 139, versículo 7, que diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então, não tem jeito de fugir de Deus. Você já teve alguma vez vontade de fugir de Deus? Ah, não, eu sei que Deus quer isso, eu sei que Deus tem esse plano, eu sei que Deus quer que eu faça tal coisa, mas eu acho melhor que deste jeito aqui vai dar mais certo. Foi exclusividade de Jonas? Claro que não. Quantas vezes a gente sabe que Deus quer, que Deus espera, que façamos determinada coisa, que estejamos em determinado lugar, mas a gente discute com Deus e tenta escapar e achar outro caminho e achar outro rumo. A boa palavra que eu tenho para você é assim: não adianta, porque os planos de Deus, Ele tem o controle sobre estes planos, e nós nunca vamos conseguir fugir, esconder de Deus. O versículo 4 ele diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto para se despedaçar. Ele foi, tentou fugir, comprou passagem, entrou no navio,
e veio, Deus mandou uma tempestade, e aquela tempestade estava quase despedaçando o navio. Os versos de 5 a 12 nos mostram que os marinheiros ficaram super preocupados. Quem foi que fez isto? Por que está acontecendo? E eles descobriram que o problema era Jonas. Diga comigo, o problema era Jonas. E eles disseram: que faremos para que o mar se acalme? E o próprio Jonas respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Deixa eu lembrá-los de algumas coisas importantes. Primeiro, quem foge da vontade de Deus atrai para si problemas, não só para si, mas também para aqueles que o rodeiam. Quando uma pessoa foge da vontade de Deus, ela está desprotegida, porque Deus não tem compromisso em abençoar-nos quando nós saímos do centro da vontade dele. Mas não é só isso. Aqueles que estão próximos a nós também sofrem consequências por nós termos nos desviados do caminho de Deus. Então é o seguinte: crente fora do propósito de Deus sofre e faz os outros sofrerem. Uma família, por exemplo, que tem alguém fora dos propósitos de Deus, esse alguém sofre, e todos aqueles que estão à volta sofrem também, choram também, sentem também, são penalizados também. Quem foge da presença de Deus paga um alto preço. Quem foge da vontade de Deus não consegue esconder-se por muito tempo, porque Deus o acha, Deus o encontra. Glória a Deus por isso. O versículo 15 diz assim: levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou da sua fúria. O versículo 17: deparou o Senhor, na outra tradução diz: preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A história de Jonas é mais conhecida até aqui. Muitos a conhecem até este ponto. É por isso que Jonas é conhecido como o profeta desobediente, ou o profeta fujão. Você colocar no Google, por exemplo, lá sobre Jonas, você vai encontrar muito sobre isso: profeta desobediente, o profeta fujão. E você vai encontrar inclusive mensagens, sermões com este título. Para aqui. Mas eu creio que, além de ser uma história incompleta, se parássemos aqui, é também uma injustiça, porque o capítulo 2 mostra-nos a outra face, o outro lado do profeta, que nos traz grandes lições, inspirações e encorajamentos. E é aqui que começa a mensagem de hoje. Até que foi só a introdução. Como tem 10 divisões, brincadeira. Então, a mensagem ela começa aqui, neste ponto. Eu fiz toda essa introdução para que todos pudessem entender e situar-se. Então, o capítulo 2 começa com Jonas no ventre do peixe. É por isso
que eu dei o tema a esta mensagem: o que fazer no fundo do abismo? Porque Jonas, ele fala algumas vezes que ele estava no abismo, o abismo estava por rodeá-lo. Então, o que pode uma pessoa fazer no fundo do abismo? Eu vou ler para os irmãos o capítulo 2, para que os irmãos entendam bem este capítulo. Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste do profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram, até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor Deus. Quando dentro de mim se desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, o que fazer? Esse capítulo 2 fala do tempo que Jonas passou dentro do ventre do peixe. O que fazer no fundo do abismo? Primeiro, como que se sentiria uma pessoa no fundo do abismo? Como que se sente uma pessoa no fundo do abismo? Versículo 2 diz: na minha angústia. Na outra tradução diz: na minha aflição, eu clamei ao Senhor. Digam comigo: na minha angústia, na minha aflição. Vocês sabem o que é angústia? O que é aflição? Versículo 3 diz: a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. O versículo 5: as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. Digam comigo: o abismo me rodeou. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, na outra tradução diz: quando eu sentia que estava morrendo. Digam comigo: desfalecia a minha alma. Eu sentia que estava morrendo. Até onde que vai a sua imaginação? Como que seria a situação de uma pessoa dentro do ventre de um peixe? Como que ele poderia estar se sentindo lá? Use um pouco a sua imaginação. Como você se sentiria no ventre de um peixe, no fundo de um abismo? Você já se sentiu assim? No fundo, ou bem próximo do fundo do abismo? A gente usa a expressão no fim do túnel, mas também pode usar a expressão no fundo de um abismo. Você já se sentiu assim? Se você não se sentiu, você conhece alguém, muita gente que
olha, tem um abismo e eu estou me aprofundando e está chegando no final. Esta tem sido a experiência de muitas pessoas. Não foi um privilégio de Jonas. Jonas foi no ventre de um peixe, mas no fundo de abismo muitas pessoas se sentem. Aí o versículo 2 fala das dúvidas dele. E ele diz assim, versículo 4, quer dizer, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Alguém pode esperar alguma coisa estando no ventre de um peixe? É natural uma pessoa pensar, será que eu vou sair dessa? Por bem menos, quando nós enfrentamos alguma dificuldade, algum problema, luta, e a gente vai, ai, será que vai ter fim? Será que vai passar? É impressionante. Às vezes a gente está passando por um probleminha, às vezes não é nem tão grande. Ai, parece que não tem fim, não acaba nunca. Será que eu vou sair dessa? É o que leva muita gente ao desespero, porque quando a gente está num abismo, numa dificuldade, parece que a gente não vai sair mais nunca dessa. É um sentimento que normalmente nós temos, não é verdade? Não é? Se uma pessoa tem um problema de saúde, ai, eu acho que eu nunca mais vou ser curado. Qualquer que seja o problema, a dificuldade, é a tendência da gente perguntar, será que eu vou voltar? Será que eu vou para o seu santo templo? Será que eu vou sair dessa? Esta foi uma das experiências, um dos sentimentos de Jonas, no ventre do peixe, no fundo do abismo. E não é diferente também quando a gente passa por situações difíceis. Será que eu vou sair dessa? Talvez aqui mesmo tenha gente que esteja passando por um momento difícil. Não estou no fundo ainda, mas conforme diz Jonas, o abismo está me rodeando. Talvez Deus te trouxe aqui nesta noite e você esteja passando por essa situação. Será que eu vou sair dessa? Será que tem saída para mim? Será que eu escapo dessa situação? Um outro sentimento, no versículo 6, estou vivo. Ele diz assim, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Ele estava no fundo do abismo, mas ele diz, fizeste subir da sepultura a minha vida, ou seja, eu não estou morto. Estou no ventre do peixe, estou no fundo do abismo, mas ainda estou vivo. É algo interessante para você pensar nisso. Mesmo no fundo do abismo, nós precisamos aprender a celebrar a vida. Às vezes nem é um problema que nos levará à morte, mas a gente se sente como morto. Acabou para a minha vida. Quantas pessoas você já ouviu dizer? Acabou a vida para mim. Ah, não tem mais graça. Ah, não tem mais sentido. Ah, não tem mais jeito. Gente que está reclamando e esquece de pensar que se está reclamando é porque ainda está vivo. Então celebre a vida, porque enquanto tem vida, tem esperança. Tem esperança. Então é esta palavra que eu quero que você grave no seu coração. Se você está no abismo, no fundo do abismo, ou se o abismo o rodeia, você está aqui e eu espero que todos estejam respirando e vivos. Deus te trouxe para aqui, para cá, apesar dos problemas. Deus me trouxe no seu santo templo, no lugar onde eu adoro a Deus. Eu estou vivo. Celebre a vida, não se entregue, não entregue os pontos, não viva como morto. Vocês estão me entendendo? É gente que às vezes está viva, tem mais vida, não tem mais graça, tudo passou, tudo acabou, não tem mais jeito. Jonas estava no ventre do peixe, no fundo do abismo, mas ele conseguia respirar. Ele disse, fizeste subir da sepultura a minha vida. Eu não morri, eu estou vivo.
eu estou vivo. E enquanto ele está respirando, ele celebra. E aí no versículo 1, o que ele vai fazer? Já que ele está vivo, não tinha muita coisa para fazer ali, ele não levou nenhum videogame, nem levou o iPhone, não tinha nada ali para ele fazer. Sabe o que ele fez? Versículo 1 fala que Jonas ora no fundo do abismo. Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e do ventre do abismo eu gritei. Qual é a melhor coisa para se fazer quando está no fundo do abismo ou quando o abismo rodeia? Não é reclamar para a mãe, não é reclamar para a mulher, não é reclamar para o marido, não é sair lastimando, você viu, coitadinho de mim, pobrezinho de mim. Não é também se revoltar, olha o que Deus fez comigo, olha onde eu vim parar, olha a minha vida, olha a minha sina, olha o meu karma. Nada disso. A melhor coisa ele fez, ele orou a Deus, e na sua angústia ele clamou ao Senhor, e do ventre do abismo eu gritei, diz ele. Quem não ora antes da tempestade, vai ter de orar no fundo do abismo. Quem não ora antes, Senhor, 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 oh meu Deus, quem não ora antes, corre o grande risco de orar no fundo do abismo. Ele orou de um lugar que só Deus poderia ouvi-lo e tirá-lo de lá. Quando ele disse que ele gritou, ele não gritou para ninguém, socorro, socorro. Quem que ia ouvi-lo? No ventre de um peixe, no fundo do mar, quem que ia ouvi-lo? É só Deus. Então olhe para mim aqui, preste atenção numa coisa. Tem lugar, tem situação, tem circunstância que só Deus pode nos ouvir. Lembra daquela expressão? Só Jesus na causa? Tem situações que é só Jesus na causa. Não adianta ficar reclamando ou ficar filosofando. Se eu fizer isso, se eu fizer uma cócegazinha na barriga do peixe, se eu fizer... Não! A melhor coisa que tem, a única, e eu tenho visto pessoas sendo rodeadas de abismo, cheio de dificuldades, reclama para um, reclama para outro, reclama e reclama, e eu pergunto, você já clamou a Deus? Quer dizer, nós aprendemos aqui com Jonas esta grande lição. Está certo, ele errou, está certo, ele desobedeceu, está certo, ele pecou, mas ele, a hora que está no ventre do peixe, ele nos ensina algo precioso. A melhor, senão a única coisa que tem para fazer é orar, é orar, é orar. A despeito do lugar, a despeito da situação em que estejamos, Deus nos ouve. Seja o abismo que tenhamos de enfrentar, Deus nos ouve. Agora, nós vemos também nos versos 7 a 9, que no fundo do abismo, Jonas restaura a sua comunhão com Deus. Ele ora, e aí o versículo 7 diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Diga comigo, eu me lembrei do Senhor. Pode ser mais forte? Eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Versículo 9. Com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei, eu pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Preste atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes Deus permite-nos experimentar o fundo do abismo para que nos voltemos a Ele.
Às vezes a vida está correndo numa boa, e a gente desvia, a gente vai para outros lugares, a gente vive a vida, vai vivendo. E às vezes Deus permite abismos, Deus permite lutas, Deus permite dificuldades, para que nessa dificuldade a gente se volte para Deus. A minha alma desfalecia, então eu lembrei-me do Senhor. Quando você olha a história do povo de Israel, era isto. Quando eles estavam numa boa, eles se afastavam de Deus. Aí Deus permitia que viessem os inimigos, e eles voltavam tudo correndo para Deus. Oh Deus, tem misericórdia, oh Deus, e eles se voltavam para Deus. Às vezes Deus permite lutas na nossa vida, para que a gente lembre, olha Deus, eu me lembrei do Senhor, a minha alma estava desfalecida, eu estava numa pior, eu estava no fundo do abismo, eu estava ali, mas meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Deus muitas vezes permite isto, e nós precisamos nos lembrar que o caminho é este, o caminho é este. Quando a sua alma, quando a sua vida, quando as dificuldades, quando os abismos o rodeiam, é uma forma de Deus estar falando: volta para mim, vem comigo. É uma forma de Deus gritar, de Deus te chamar, porque Deus te ama e Ele o quer perto dEle. E todas as vezes que nós nos distanciamos, Ele faz de tudo, ou como dizem os adolescentes, de um tudo, para nos atrair a Ele. E é interessante que ele diz assim, com voz de agradecimento. Ele faz um compromisso: eu vou comparecer e eu vou agradecer, eu vou dar o testemunho, eu vou falar. Se o Senhor me tirar desta, todo mundo vai saber. Até lá no dia 31 de agosto de 2014, na rua João Batista Signori 216, vão saber que foi o Senhor quem me tirou dessa. Deus nos abençoa, Deus nos tira do fundo do abismo, não para que a gente volte novamente, mas para que a gente testemunhe, para que a gente conte, para que a gente abra a boca, para que a gente anuncie aos quatro cantos do mundo o poder, a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. É por isso que Deus nos agracia. E ele diz assim: eu voltarei e pagarei o que votei. Eu vou cumprir os meus votos, eu vou cumprir as minhas promessas. Evidentemente que Jonas, como um profeta, ele tinha feito alguns votos diante de Deus. Todos os profetas, pastores, eles, antes da consagração, fazem votos. E agora ele disse: se o Senhor me tirar dessa, eu vou voltar e eu vou pagar os meus votos. Presta atenção, mais uma coisa interessante e importante. Deus também muitas vezes permite-nos o fundo do abismo para que nos lembremos dos nossos votos, dos nossos compromissos. Quantas vezes, queridos, a gente faz votos, compromissos, pactos, acordos e não cumprimos? E Deus às vezes permite que a gente vá até o fundo do abismo para que a gente se lembre: opa, eu vou pagar os meus compromissos, eu vou honrar os meus votos. Me passa, por exemplo, me passa aqui na mente alguns exemplos. Vou fazer um casamento, e aí vem todos aqueles votos: prometo, na saúde ou na enfermidade, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, prometo fidelidade, até que a morte nos separe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só esquece de prometer, né? Até que a primeira dívida nos separe. Então faz votos, e com que facilidade
quebra o voto. Fazemos votos, por exemplo, quando vamos ser batizados. E na Shalom assina-se até alguns compromissos. Dentre eles, assiduidade, meu voto, prometo, está ali, ser assíduo à igreja, aos cultos, às células, até que o primeiro aniversário, até que a primeira festinha, até que o primeiro passeio, até que algo diferente me chame, aí hoje eu não posso ir, porque eu tenho uma festa de batizado de boneca. Até batizado de boneca serve para que quebremos o voto. Voto da fidelidade, prometo consagrar e entregar os meus dízimos. Faz um voto. Aí, queridos, a gente não sabe porque que muitas vezes algumas coisas na vida da gente nos levam para o fundo do abismo. Ai, não sei porquê, eu ganho tão bem, ou eu estou trabalhando, mas meu salário não dá. A primeira coisa é perguntar: seu voto está sendo cumprido? Seu voto está sendo cumprido? Se não está sendo cumprido, Deus não tem compromisso de abençoar. E Ele pode, por causa da bondade dEle, até permitir que a gente vá para o fundo do abismo, para que nós nos lembremos: se o Senhor me tirar dessa, eu vou cumprir os meus votos. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, cumpra-o. O que você votar, o voto que você fizer, o compromisso que você fizer, honre-o, cumpra-o. Muito bem, vamos terminar? Caminhando então para o fim. E eu quero terminar com os versos 2 e 10. O 2 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Vamos falar mais forte? Ele me respondeu? E Ele me respondeu. E do ventre do abismo eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Volto a dizer, tem lugar que só Deus pode nos ouvir. Versículo 10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deixa eu explicar uma coisa também interessante. Embora resgates de seres humanos no ventre de peixes não seja assim algo tão comum, há alguns casos conhecidos. Eu fui dar uma pesquisada e alguns casos, por exemplo, em 1891, um inglês chamado James Bartley, ele foi salvo vivo perto da ilha das Malvinas, depois de passar 15 horas dentro do ventre de uma baleia da espécie cachalote. Essa baleia cachalote é interessante porque quando os seus filhotes estão doentes, ela engole o filhote, põe dentro do ventre e vai vomitá-lo perto da praia, para que ali ela possa se recuperar. Então cabe uma pessoa dentro desse peixe. E outra coisa interessante é que na época de Jonas, os cachalotes povoavam aquela região. Então o James, ele teve uma experiência muito semelhante à de Jonas. Um outro inglês, ele caiu no canal de Calais e ele foi tragado por um tubarão, conhecido como tubarão-baleia. E esse ficou dentro do peixe durante 48 horas. E após ser resgatado, ele estava em bom estado. Bom, a questão, então você pode dizer, então não é um milagre. É um milagre, é um milagre. A questão, queridos, é que alguns reconhecem os feitos de Deus como milagre, como intervenção divina. E outros acham que foi sorte, que foi coincidência.
Olha que sorte que teve Jonas. Isso não dá para acontecer com mera sorte. Isto é milagre de Deus. E é preciso que nós entendamos que os milagres de Deus realizam-se dentre os povos de Deus, dentre os filhos de Deus, e também até para ateus, gentios, gente que não quer saber nada de Deus, também recebe milagre, só que não reconhecem como poder, como uma manifestação, como o agir de Deus, acham que foi sorte, que foi coincidência. Isso não é coincidência, é cristocência, cristocidência. Então, queridos, essa é a diferença. Quantas pessoas você conhece que não querem saber de Deus, mas acontece cada coisa linda, maravilhosa, cada livramento, cada bênção, cada coisa extraordinária, que você sabe que é um milagre de Deus naquela vida, e a pessoa não reconhece, não reconhece. Outras reconhecem, como foi Jonas. Eu não sei se o James ou se o outro inglês lá reconheceu ou não, mas uma coisa eu sei: Jonas reconheceu que foi Deus quem o tirou de lá. Deus respondeu à oração de Jonas. Ele saiu do ventre do peixe, está certo, meio sujinho, um cheirinho desagradável, mas ele saiu. Ele saiu, e nada que um bom banho não resolvesse. Deus tirou Jonas de um lugar terrível e o pôs novamente na terra. Deus está disposto. O Deus de Jonas é o nosso Deus, é o Deus que pode nos tirar do fundo do abismo e nos colocar em terra firme, em lugar seguro, porque o Deus de Jonas é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente, e esse Deus está aqui nesta noite. Salmo 51, versículo 17 diz assim: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Está dizendo o seguinte: que uma pessoa, quando chega diante de Deus, com o seu coração derramado perante Ele, com o seu coração quebrantado, Deus não resiste. Deus não resiste. Guardado as devidas proporções, quando o filhinho chega para a gente com aquele jeitinho, ai, meigo, pai, e faz um pedido, não tem pai, não tem mãe, a gente não resiste. O nosso Deus é muito mais amoroso do que eu, pai e avô, do que você, mãe, do que você, avó. A palavra está dizendo que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Esteja você onde estiver, no abismo que você estiver, quando chega diante de Deus com um coração quebrantado e contrito, Deus fala: muito bem, eu te recebo, eu te abençoo, eu te tiro dessa. Para ser ouvido e respondido por Deus, o mais importante não é o lugar ou a situação, mas o coração da pessoa. Um coração voltado, um coração quebrantado, um coração dedicado, um coração entregue. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz assim: cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aquele que diz assim: eu consigo, eu sou mais eu dou um jeito, eu saio dessa, eu confio no meu taco, eu tenho experiência, eu sou forte, eu sou inteligente. A Bíblia diz que Deus os resiste. Tá bom, se vira. Mas aquele que tem o coração humilde, chega diante de Deus e fala: Deus, o Senhor sabe o lugar que eu estou, o Senhor sabe a minha dificuldade,
Tu sabes a minha luta e eu preciso do Senhor. A Bíblia diz que a estes Deus concede a graça. Nenhum lugar, nenhuma circunstância é tão distante, tão inacessível, que a graça de Deus não possa alcançar. Em qualquer lugar, em qualquer situação, Deus pode olhar para você e dizer: sai, 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 sai. Se nós o comparecermos diante dele com o nosso coração quebrantado. Deus ouve o nosso clamor. Talvez você esteja mais ou menos como Jonas, no ventre do abismo. As águas cercam até a alma, o abismo o rodeia, e as algas enrolam a sua cabeça, literalmente enrolado. Talvez você esteja se sentindo assim: eu estou enrolado, estou complicado, estou numa pior, como a Jonas. A graça divina pode te alcançar, porque o Deus de Jonas é o nosso Deus, e Ele pode alcançar a cada um, ainda hoje, nos nossos dias. Mesmo que nos encontremos em lugar escuro, fétido, nojento, sozinho, ninguém nos ouve, parece que não tem mais esperança. Lembremos-nos que existe um Deus que comanda todas as coisas e ouve a nossa voz do fundo do abismo. Um Deus que se importa conosco e nos ouve onde estivermos, pois Ele é onipotente, Ele é onipresente, ou seja, Ele pode todas as coisas e está em todos os lugares. Esse é o nosso Deus. Ele se importa e Ele pode nos ouvir e nos atender. Eu quero terminar com um profeta vizinho de Jonas. Amós 9:2 diz: ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão o tirará de lá. Queridos, ainda que de repente você tenha se afastado dos caminhos de Deus e tenha sofrido consequências com isto, Deus te trouxe aqui nesta noite não para ouvir o Jonas desobediente ou o Jonas fujão, mas para ouvir a experiência do Jonas, que no fundo do abismo clama e Deus o vomita do ventre do peixe e lhe dá uma nova oportunidade. Diz agora no capítulo 3, continua dizendo muito bem: Nínive saiu do peixe e agora Jonas saiu do peixe e foi para Nínive. Deus está aqui, queridos. Deus está aqui. E Nínive se converteu a Deus. Eu quero dizer também para você o seguinte: talvez você tenha vindo para cá nesta noite com o coração apertadinho. Na realidade nem tinha muita vontade de vir, porque parece que está com o pescoço enrolado, cheio de dificuldades, de lutas. Se não no fundo do abismo, o fundo do abismo o rodeia. Mas Deus te trouxe aqui, porque o Deus de Jonas pode fazer o mesmo por você. E você sair daqui nesta noite liberto, salvo, abençoado, com uma nova chance de vida. Oh Deus, em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé. Oh Deus, eu quero orar por você. Se porventura você tem passado nessa situação e achado que não tem mais saída para você, que foi lá no fundo do poço, lá no fundo do abismo, não tem saída, minha vida está muito complicada, está difícil. Ou ainda que não esteja no fundo, mas parece que quanto mais eu tento resolver, mais complica. Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer te tirar dessa, e Ele quer te trazer para perto dEle, e usá-lo
usá-la como um profeta, como uma profetisa de Deus, ser instrumento nas mãos de Deus. Deus não te fez para que você vivesse no fundo do abismo, mas Deus te fez porque Ele tem propósitos para a sua vida. Se você veio para cá sentindo assim, olha, parece que está complicado, está difícil a minha vida, mas se você crê que Deus pode te tirar dessa, eu quero orar por você. Quero convidar você, quiser que eu ore, vem aqui à frente, eu vou orar para que Deus te abençoe e para que você nesta noite saia daqui, não de volta para o ventre do peixe, mas você volte para Nínive, para cumprir a sua missão, o seu ministério, com alegria no coração. Você quer que nós oremos em seu favor? Vem aqui à frente, vou orar por você, para que Deus te abençoe e te liberte, e te livre, e te tire do abismo, seja fundo ou raso. Nenhum abismo é confortável, é gostoso. Seja grande problema ou probleminha, eu sempre digo assim, não há problema tão grande que Deus não possa resolvê-lo, e não há problema tão pequeno que nós resolvamos sozinhos. Então, se você está crendo que Deus pode te ajudar e tirar dessa situação, vem aqui à frente, eu quero orar por você, para que Deus te abençoe, e você saia daqui hoje como Jonas, não o fujão, mas aquele que está sendo liberto por Deus e disposto a voltar-se para Deus e cumprir a ordem de Deus para a sua vida. Estou voltando, estou voltando, estou voltando.